Ministério é de Deus. Isso aí, obrigada pelos aplausos, Cid Imperador aí sempre alerta. Eu sou a diaconisa Raquel Castro, nós vamos ficar juntos aqui até praticamente 9 horas. Você que já é nosso amigo aí do Pense Nisso deve estar sentindo falta do nosso pastor Erivelton. Tá tudo bem com ele está numa missão lá na nossa igreja sede, lá um grande evento para as crianças, ele está cuidando de tudo para que tudo dê certo. Bom, hoje 19/10, um sábado lindo de primavera. Eu quero já alertar você que faltam 67 dias para o Natal. Já pensaram nisso? 67 dias para o Natal. Você que na sua igreja vai preparar aí o espetáculo, a cantata de fim de ano, vigia que está chegando, né? Já está na hora de ensaiar. Bom, antes da gente começar os nossos trabalhos, apresentar a nossa mesa e falar o nosso tema, eu convido você a ir orar comigo, né? Tudo que a gente faz, a gente começa com oração e vamos falar com o Senhor. Se você pode, feche seus olhos, se você está em casa, se você está dirigindo, eleva o seu pensamento a Deus. Vamos acalmar o nosso coração um pouquinho. Oh, Senhor, meu Deus querido e amado, é no Teu próprio nome, Jesus, que nós entramos na Tua presença, Senhor. Nós te pedimos, Pai querido, toma conta de nós, toma conta dos nossos pensamentos, das nossas palavras, Senhor. Toma conta daquele que nos ouve, Pai querido. Nós não fazemos ideia de quem é a nossa audiência, Senhor, mas Tu os escolheste para nos ouvir nessa manhã, Pai querido. Então te pedimos em nome de Jesus, faz com que a Tua palavra encontre uma terra fértil, Senhor, para que essas pessoas recebam de Ti e não de nós, Pai querido. Nós não temos nada para eles, mas Tu tens tudo, Pai amado. Que eles recebam e sejam abençoados, que nós tenhamos mais uma manhã de graça na Tua presença. Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus, amém e amém. Muito bom, mais um Pense Nisso. E começando a apresentar para vocês a nossa mesa, nós temos o nosso convidado que já tem carteirinha, Diácono Rafael. Bom dia, Diácono. Bom dia, gente. Bom dia, Pai do Senhor Jesus. É um prazer mais uma vez estar aqui. É sempre uma honra poder contribuir com o programa. Que bom, Diácono Rafael, à frente do Centro Nacional de Missões da nossa igreja. Depois ele vai ter a oportunidade de falar do trabalho que ele faz com a Fernanda, com a esposa dele lá, que tem sido uma bênção, né? Que tem sido um despertamento aí para o nosso ministério. E aqui comigo, minha companheira de sempre, né? Já do time oficial do Pense Nisso, Valéria Coelho. Bom dia, Valéria. Bom dia, Raquel. Bom dia, Diácono. Bom dia, ouvinte. Que nós tenhamos, bom dia a todos da mesa, bom dia, Cid. Nós todos tenhamos um dia cheio da graça, da misericórdia de Deus. Amém, amém. Nós temos uma missão hoje, né? O nosso tema é Você Cumpre o ID de Jesus. É aquele tema que você fala assim, eu acho que eu não vou no programa, eu vou pegar um atestado médico. Né? Caramba, né? Você cumpre o ID de Jesus. E aí, compartilhando com você que está em casa, você que está ao vivo com a gente no Pense Nisso, né? @programa Pense Nisso no Facebook. Aproveita, dá um like no vídeo, compartilha para outras pessoas poderem assistir a gente. Eu estava refletindo, né, sobre essa palavra e Deus colocou no meu coração, né? Tem o ID, tem o Vinde e tem o Fique. Né? Então o nosso programa aí vai ter 3 pequenas partes, né? O ID, o Vinde e o Fique. Eu vou pedir pro nosso diácono nos ajudar, abrindo com a leitura de uma passagem que está lá em Marcos, capítulo 16, se você está com a sua Bíblia na mão aí, seu celular, seu aplicativo, seu tablet. Marcos 16, de 14 a 18, nos abençoa, diácono, por favor. Minha palavra do Senhor, no livro de Marcos, capítulo 16, utilizando a edição revista atualizada, diz assim: Finalmente apareceu aos 11, quando estavam à mesa, e censurou-lhes a incredulidade e dureza de coração, porque não deram crédito aos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes: Ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem, porém, não crer será condenado. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuserem mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Amém, amém. Então nós temos
o subtítulo é A Ordem para a Evangelização, né? Nós temos uma ordem, né? Então, quando a gente pensa assim, você tem cumprido o ID? Você tem cumprido a ordem, né? Quem pega essa bola? Você tem cumprido a ordem que nós temos para evangelizar? A gente sempre entende que o cristão ele foi feito, ele tem um objetivo quando ele foi criado, que é adorar a Deus. Amém. Fomos criados para isso. E a partir do momento em que nos entendemos como cristãos e nós aceitamos a Cristo como Senhor e Salvador, ele nos dá uma missão, né? Às vezes as pessoas falam assim, mas eu não sei qual é o meu ministério. Você, rapaz, você tem pelo menos um, que é o de evangelismo. Os outros, o como você vai fazer isso, é uma outra história. Mas que você já tem um ministério, você tem que é o de evangelizar. E aí as pessoas acham que, muitos de nós achamos que existe uma fórmula mágica, que existe um momento certo. E o ID é muito simples, é onde eu tiver, eu falar daquele que mudou a minha história. Se você teve a sua história mudada, você pode cumprir o ID. Todo aquele que entende aonde estava, né? Pedro fala, né? Anunciar aquele que nos tirou do império das trevas e nos colocou na sua maravilhosa luz. Se você saiu do império das trevas e foi para sua maravilhosa amiga, você pode cumprir o ID. E o Diácono trouxe uma coisa assim que toca demais o meu coração, se você tem uma nova vida, a sua nova vida já fala de Jesus. Uhum. Se você vive uma nova vida. E aí nós pensamos, né? Algumas pessoas, poxa, como que eu vou falar da igreja? Como eu vou falar de Jesus? Como eu vou convidar os amigos? É tão bonito quando a gente consegue ver as pessoas se convidando, né? Onde você tem ido que você está tão feliz? Onde você tem ido que a tua vida está tão difícil e você está forte, né? E quando o Diácono traz esse ponto, fala muito ao coração da gente, porque será que você está vivendo realmente essa nova história? Será que você está vivendo no reino do amor? Ou você está tentando meio lá, meio cá, né? Na igreja eu tenho uma conduta, eu me comporto de uma forma, e do lado de fora eu me comporto de outra forma, porque aí realmente fica difícil, né? Você imagina, a pessoa tem uma vida dupla, né? Aquele crente camuflado que a gente fala, né? E aí como é que ela vai falar para a pessoa, cara, eu vivo no mundo acadêmico, e às vezes as pessoas falam para mim assim, você é tão inteligente, como é que você acredita em Deus? Eu escuto isso direto. Você é tão inteligente, você estuda tanto. Eu falo, pois é, cara, quanto mais eu estudo, mais eu entendo que as respostas estão só na palavra de Deus. E aí eu não falo isso para afrontar a pessoa, eu falo de uma coisa que está no meu coração. Eu falo, cara, não tem livro. Eu gosto muito de respostas, e quanto mais eu procuro respostas, eu entendo que o mundo não tem respostas, né? Então, uma coisa para a gente pensar, né, Valéria? Como é que é essa coisa? O ID é montar um palanque na praça, pegar um microfone, o ID é distribuir um folheto. Né? O que mais seria o ID além daquele ostensivo, né? Que a gente pensa que é lindo, né, gente? Eu acho, quando eu vejo um bumbo lá, né? Quem é crente das antigas, eu vejo aquele bumbo lá em um microfone, o pessoal pregando, eu chego a me arrepiar inteira, acho lindo, mas tem outras formas de viver o Existem outras formas, mas antes disso, bem que bom dia. Opa! Bem que bom dia para Edna Viana. Graça e paz, bom dia, irmãos. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. É interessante você falar isso, porque se a gente for lá e acompanhar e ver Jesus caminhando, tinha os 12, tinha os discípulos em volta dos 12, e tem lá um versículo em Lucas, se não me falha a memória, que diz assim: Fulana, Cicrana e Beltrana seguiam a Jesus, o servindo com seus bens. Então, quer dizer, tem aquele que está à frente do trabalho, tem aquele que está subsidiando o trabalho. Então, às vezes, você não tem o tempo ou a estrutura para ir lá, mas você pode ajudar no trabalho. Você pode ajudar estruturalmente no trabalho. Além da questão... Gente, oração eu acho que é básico. Se você não é... Você é cristão, você ora. Então, orar pelo projeto, eu acho que é condição sine qua non. Tem que orar. Assim como você ora por tudo. E quando eu falo orar por tudo, é orar
por tudo. Porque às vezes a gente tem a falsa impressão que a gente tem que orar por coisas grandes, né? Uma vez eu estava vendo uma série assim, não, você ora para não chover para ir à praia, mas não ora por uma coisa realmente importante. Tem isso. Ou às vezes a gente só ora por coisa pequena, ou só ora por coisa grande, e esquece que tem que colocar tudo em oração. A palavra diz fazer conhecido, né? Fazer conhecido. Tá no teu coração fazer conhecido. Fala com o Senhor. Então, até agora a gente entende que o ID é de todo mundo, né? Todo mundo tem que fazer, é um mandamento, é para qual nós nascemos, que é um jeito da gente trazer os outros para o reino. Né? Esse gancho da Valéria é muito importante porque a gente fala justamente isso, né? A missão, o missionário ele é feito de 3 coisas, né? Existe aquele que vai, que chega lá na ponta de batalha, existe aquele que custeia a missão e existe aquele que suporta em oração. Então a pessoa fala assim, eu não sou missionário porque eu nunca fui. Mas se você dobra o seu joelho na sua casa e ora por aquele que vai, você tá com ele lá. Tá sustentando ele, Você tá né? sustentando tá ele lá. Tá cobrindo ele na Porque oração. o missionário não consegue fazer nada sozinho. Com certeza. E essa questão da gente entender para o que nós fomos chamados é muito importante, né? Porque existe uma cobrança social em todos os lugares, inclusive na igreja, né? Então, uma vez eu tive a oportunidade de dar um curso numa igreja maravilhosa, eu não vou dizer aqui o nome por questões de, né, enfim, mas uma igreja maravilhosa que me tratou com todo carinho, eu fui dar um curso para os líderes. E aí algumas pessoas falavam assim para mim, só tem valor quem canta, só tem valor quem prega, né? E eu fazendo uma entrevista pré-curso com eles para entender quais eram as dores e aquilo, né? E aí depois... Só desabafando. Exatamente. Sim, porque se você não tá lá, se você não tá lá no púlpito, se você não tá lá, você não tem valor. E aí depois eu comecei a trabalhar com eles nas dinâmicas individuais, assim, quem te avalia? É a avaliação de quem que é importante para você. Se você acha que só tem valor quem está pregando, talvez você esteja tendo por medida a avaliação de quem está sentado assistindo, né? É verdade. Porque para Deus, né, quem tem valor, como nós somos um corpo, é o dedinho do pé, a cabeça, a mão, o corpo inteiro tem valor, né? Então nessa questão do ID é importante que as pessoas entendam que Deus tem papel para todo mundo. É entregar o folheto, é fazer o ar livre, é fazer o culto na praça, é ir dentro das comunidades, é ir dentro dos presídios. Há trabalhos lindíssimos, você que está ouvindo a gente, que costura, que desenha, que pinta, que dá uma aula, que sabe fazer um bolo, que fala assim, eu não sei como falar do amor de Deus, você pode ensinar o que você sabe para pessoas carentes, né? Você pode preparar o lanche de quem vai. Exatamente. O nosso pastor Ivan, inclusive, costuma falar isso. Às vezes falta uma pessoa para fazer um café. E o Ministério do Café pode não parecer não, mas faz uma diferença. Como faz, né? Como faz? Então, assim, pensar que o ID é mandamento e que você também, se não se sente capacitado, pode pedir capacitação, concorda? Isso é muito interessante porque, às vezes, mais uma vez, as pessoas não sabem por onde começar e não perguntam por onde começar. E, por consequência, não fazem nada. Essa questão das pessoas falarem só tem valor quem canta, só tem valor quem prega. Em 1 Coríntios 2 eu estava pregando esses dias, onde a gente estava falando sobre ser um corpo. E aí Paulo vem falando, né, se todos fossem a mão, se todos fossem o pé, né? E aí, mas o ponto aqui é exatamente isso. Lá no versículo 22 ele fala assim, pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos do corpo, a este damos mais honra. Também os que em nós não são decorosos revestimos de especial honra. Então, a ideia de eu começar, se eu começar a colocar na minha cabeça que uma parte do corpo é mais honrosa que a outra, eu vou me perder. Existem análises e raciocínios que não cabem ao povo de Deus. E nós fazemos questão de realizá-los. E quando a gente começa a analisar essas questões que não nos cabem, a gente começa a ficar doente.
comparação, julgamento, Exatamente. né? Isso. E assim, é impressionante. Quando a gente pensa na Bíblia como manual de vida e prática, a pessoa está sofrendo por quê? Porque ela está fazendo alguma coisa que a palavra diz que não era para ela fazer. Uhum. É impressionante, pode procurar. Tá se comparando, tá julgando, né? Não tá compreendendo o outro, não tá fazendo esse papel. E a gente precisa pensar assim, na igreja tem o quê, gente? Carne, né? Como a gente costuma dizer, gente doente normalmente, né? É um hospital onde as pessoas chegam. Então, é preciso que a gente entenda que cada pessoa tá numa fase, que cada pessoa está num processo, cada pessoa tem um talento, cada pessoa Deus vai tratar de uma forma. E você não reclama que a pessoa tossiu do seu lado se você está dentro do hospital. Bem Perfeito. isso. Bem isso. Então a gente entender onde a gente tá, e eu costumo falar muito com os meus meninos, engraçado, meninos, né? Enfim, com os meus rapazes lá, né? Eu costumo sempre falar, é importante a gente entender que nós temos uma relação individual com Deus. Então, eu preciso apoiar o cara que está do meu lado, eu preciso amar o cara que está do meu lado. Mas se ele não quer ir para Canaã, se você não vai, não impeça a mim. Exatamente. Principalmente para um jovem, né? O adolescente, ele vive uma fase que, pô, o amiguinho dele tá lá meio lusco-fusco, né? Aquele crente Raimundo, né? Um pé na igreja, um pé no mundo, aquela coisa toda. E aí é muito importante. Você ama o seu amigo, você ora pro seu amigo, mas você precisa cuidar de você. Né? Então, para cumprir o ID, eu tenho que estar preparado. Quantas pessoas se perdem? Tem até um vídeo que é um stand-up cristão, né? Enfim, nem sou muito fã desse tipo de humor, não, mas esse foi bem interessante, porque o menino fala assim, um crente novo convertido foi evangelizar o ateu, virou ateu. Porque o que ele quer mostrar nisso? Que ele não tinha base. E o pastor falou, não, meu filho, vai fazer a escola dominical, vai aprender um pouquinho, pô, vamos assistir umas aulinhas assim, não, primeiro amor foi evangelizar o ateu, voltou ateu. Tem isso também, não tem? Tem que se preparar ou é com a cara e com a coragem? Acordei e saí. Break, bom dia. Break, Bom dia pra Cleiton Alves. Ô Cleiton, fazendo aniversário, nosso super fã, Deus te abençoe, Cleiton, sua família, Patrícia, sua esposa. Ó, parabéns para o Cleiton. Bom dia a todos. Deus é lindo. Que Deus abençoe nosso dia. Amém. Assim, Fala, por Pode favor. falar. Eu já me perdi. não, O neurônio 1 e o 2 ainda estão dormindo. essa questão do preparo, ela é de suma importância, porque você não pode ir se perder, senão do que adianta, né? Você primeiro precisa criar raiz. Se você não criar raiz, você não tem como tirar energia. Se você não tirar energia de lugar nenhum, não tiver raiz, qualquer evento de doutrina te leva para um lado e para o outro. Né? Às vezes a gente vê por aí muitas coisas acontecendo e pessoas assumindo posições, assumindo responsabilidades das quais elas não estão prontas para responder por aquilo. Né? Estar disponível não significa que você está pronto. É isso. Uhum. Então, muitas das vezes você vê as pessoas se perdendo porque elas foram colocadas ou se colocaram para fazer algumas coisas que elas de fato não estavam prontas para executar. Rafael, significa que se eu aceitei Jesus agora eu não posso fazer nada? Pelo contrário. Você tem muita coisa para fazer. A obra é grande, os trabalhadores são poucos. Então, pergunte para o seu líder, para o seu pastor, no que você pode ser útil. É isso. Porque ele vai poder te instruir, te capacitar da melhor forma possível para que você tenha um ganho e você, de fato, agregue valor para o reino. Que você, de fato, possa fazer o evangelho de Cristo crescer. Não da forma como você acha que tem que ser feito, mas da forma como precisa ser feito e você pode fazer. Não que você não seja menos um, né? Exatamente. E você não cresça deformado. Porque você começa a crescer sem raiz, começa a crescer meio de lado, começa a crescer meio torto. E aí vai ser aquela musiquinha, né? Ver um homemzinho torto, morar numa casa torta e vai ter que esperar um milagre lá na frente para Jesus endireitar tudo que cresceu torto. Pois é.
E não precisar do milagre já é um milagre, né? Se a gente É, fizer e- direitinho, né? Tem uma pregação que diz assim, que o pastor uma vez fez, que é não despreze os humildes começos. Porque às vezes Deus te coloca para fazer uma coisa que parece tão pequenininha, tão sem importância, naquele momento, que é um treinamento. Quando você vê, 6 meses depois, 1 ano depois, o negócio ficou um monstro. E você vê, mas como que isso aqui... Eu não planejava. Não, você não planejava, mas Deus já planejava. Então, às vezes Deus te coloca para fazer uma coisa que você vai fazer o melhor que você pode, mas está tranquilo, está relaxado. Quando você vê o negócio tomar uma proporção, você assim, gente, eu não era o meu objetivo. Tá meio parecendo assim, tô com vergonha. Eu não queria isso com isso. Mas na verdade já era Deus te planejando. O Cleiton Alves disse, obrigado! Ariane Miranda, parabéns, Cleiton. Deus te abençoe. Amém, amém, amém. Essa questão do fazer o que tem que fazer, do estar preparado, lá na igreja nós temos o berçário, na igreja sede, né? Eu lidero lá o Ministério do Berçário, nós temos 32 berçaristas. E uma vez recebendo uma obreira nova, ela com toda, né, inteireza de coração falou assim, Raquel, eu tenho uma preocupação. E se eu estiver aqui, dentro do berçário, e Deus quiser falar comigo lá no culto? Presta atenção. Se eu estiver aqui e Deus quiser falar comigo lá no culto, chamei ela no cantinho e falei pra ela, olha, eu não sei o Deus que você acredita, mas o Deus que eu sirvo, fala com a gente onde a gente tá. Não existe, você vai deixar de receber uma coisa que Deus quer falar com você porque você tá aqui servindo Ele, não faz sentido nenhum. Então, às vezes, as pessoas se colocam numa, né, perdi a palavra. Não, peraí, você tá escalado para servir em algum lugar. Aí, só para completar, né, a nossa igreja tem peças lindas, né, Diácono? Maravilhosas. Aí, o dia que tem ministração, ninguém quer tirar plantão na escola infantil, todo mundo quer trocar. Aí, faz o que com as crianças? Né? Deixa eu contar uma historinha. Eu congreguei numa outra igreja, eu trabalhava no Ministério Infantil. Toda vez que tinha pastor que vinha de fora, eu tava no plantão. Era assim, batata. Aí uma vez foi o bispo Walter, que era o bispo primaz da igreja de Nova Vida, foi na igreja. Imagina, uma igreja minúscula, o bispo primaz vai na igreja pregar. Eu não tava de plantão. Eu... Chegou a minha vez, eu tô sempre de plantão. Uma semana antes, o bispo avisou que vai mudar a agenda. Onde é que eu estava? Ele veio no dia do meu plantão. Então, querido, se você está no plantão, amém. Amém. Deus tem propósito nisso. Entendeu? Ariane Miranda, sou da Nova Vida é de Deus de Madureira 3. Seja bem-vinda, Ariane Miranda. Amém. Um abração, pastor Tiago, pastora Monique. A gente precisa estar muito certo do que Deus chamou a gente para fazer. E isso nas mínimas coisas. Então, será que Deus chamou ela de fato para o berçário? Porque se Deus chamou ela para o berçário, Deus vai falar com ela no berçário. Se Deus chamou você para fazer a obra em determinado lugar, não fique preocupado em retornar para receber o alimento ou receber alguma coisa, porque Deus vai falar com você lá. Deus não é detido por paredes, né, gente? Bom, nós vamos para o nosso intervalo muito rapidinho, continuamos online no Facebook. Não sai daí, a gente já volta, pense nisso, porque isso é de Deus. Final do ano, fala o preço de 8 horas e 30 minutos. Grandes empreendedores Não adianta, não de um dia para o existe. outro. Para se sobressair no meio da multidão, é preciso fazer fácil, mais. grátis, É preciso sem estar dor, disposto sem a fazer aquilo que perda. ninguém quer fazer. Abraão e até mesmo as filhas de Zelofeade, afinal, o que tinham em comum? Descubra na série Empreendedores da Bíblia, uma exclusividade do Univer Vídeo para você. A primeira lei de sucesso de Abraão é a visão. É impossível ser grande sem pensar grande. Aprenda com Patrícia Lages, trabalho jornalista e especialista em finanças. Lições valiosas baseadas em grandes personagens bíblicos sobre sucesso financeiro e empresarial. Onde a maioria vê problemas, quem tem visão vê oportunidades. Acesse agora mesmo univervideo.com ou baixe o aplicativo. Você precisa falar
falar menos. Contemporânea M990. A sua rádio gospel. Era destemperado demais, era descontrolado. As pessoas veem o que está acontecendo. Todas as sextas-feiras, às 10 horas da manhã. Programa Alegria do Rádio. A apresentação. Eu acho que funciona muito quando você tinha um mau testemunho. E aí você precisa falar menos e mostrar que você mudou. Mas a minha preocupação com relação a esse tipo de discurso de outras pessoas é que isso acaba virando uma muleta para não falar nada. As pessoas não falam, falam assim, não, a minha vida tem que mostrar. E aí você não precisa se expor, você não precisa falar. Muitas vezes você não lê nada, você não tem conteúdo para falar. E aí você pega essa muleta de não, o exemplo não fala mais forte. O exemplo fala até o não sai nenhuma palavra, não sobe nada. Você vive, você não consegue não falar assim. Esse ponto ele é muito bom, né? Pra mim, na minha opinião, eu acho que ele tem momentos pra se encaixar. Cenários pra se encaixar. Deus fala dos Você que é extremos, casado, né? namora, Tudo ou que já que é tem um extremado, relacionamento longo, vai ter a o pecado vive oportunidade nos para extremos. aproveitar momentos Então são dois extremos. inesquecíveis Só ao usar lado o de quem exemplo ama. Para e você só que é falar. solteiro, Porque às a vezes gente tem que conhecer pessoas aí, que, quem sabe, o amor você vê as da duas sua coisas, vida. né? E se a pessoa só fala e não vive, ela na verdade está indo 2018, contra em todo o Brasil, e tá dizendo cerca que de só aquele crente 75 lá mil pessoas maluco, só marcaram fala. presença. Olha a vida cara dele, só- olha a casa dele, olha a família dele. Pois é, e aí tem o outro que só vive, mas não fala nada. Para participar é simples. Para saber o local do evento no seu estado, visite o nosso site caminhadadoamor.com. Dia 26 de outubro, a Caminhada do Amor. Nossa rádio é a sua melhor companhia. Um novo som do Brasil. Voltando. Rádio Contemporânea AM 990. Estamos de volta com o programa Pense Nisso, um programa da Igreja de Nova Vida, Ministério de Deus. Eu sou a diaconisa Raquel, estou aqui com o diácono Rafael, com a Valéria Coelho, tocando esse Pense Nisso, falando sobre o tema Você cumpre o ID de Jesus? No primeiro bloco nós falamos um pouquinho do ID, né? Do mandamento, da ordem da evangelização que nós temos. Se você perdeu, não fique chateado, você pode assistir a nossa live no Facebook, você pode ver o nosso canal no YouTube, você não tem por que ficar chateado. Agora não sai daí, não vai dar mole, né? Espera a gente terminar o programa. Tem break bom dia, Valéria? Tem break bom dia. Elane Abreu, Deus abençoe esse povo lindo. Beijo, Elane. Juliana Couto Ferreira, Deus abençoe vocês. Amém, Ju. Beijo, Deus abençoe. Aí a Elane continua, amando aqui. Que linda, que linda. Tá. Varoa de oração, companheira das madrugadas, Deus te abençoe, Elane. Então, assim, como nós tínhamos preparado, né? Deus colocou muito no meu coração. Tem o ide e tem o vinde, né? Jesus diz, vinde a mim, né? Lá em Mateus, vou até procurar aqui para não... Qual é? Mateus 11, 28 a 30. Tá na mão, ó. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Quando eu refletia sobre esse tema, e Deus colocou no meu coração sobre o vinde, Ele colocou no meu coração uma coisa. Vocês certamente já ouviram falar de filho na fé? Eu que trouxe essa pessoa para Jesus, eu que ganhei essa pessoa para Jesus. Então, Jesus convida, vinde, né? Nós vamos lá no nosso ID e falamos e chamamos. E aí a pessoa vem e encontra Jesus. Ok. E como que ela fica? Qual é o nosso papel que fomos lá e convidamos e falamos... Jesus salva, existe uma vida eterna, existe uma conta que foi paga,
né? E como é que é isso? Quando a pessoa chega, o que vocês acham? Acabou a história, entreguei, ó, botei essa ovelha aqui, né, no aprisco, tá lá, e bora pra próxima? O que vocês pensam disso, já que a gente pense nisso, né? A grande comissão é ide, pregar o evangelho e fazer discípulos. Então, não existe ide sem continuação. Mas a continuação, e isso é interessante, a continuação não precisa ser feita pela mesma pessoa. Um prega, o outro discipula, o outro prepara, o outro envia. Então, muitas das vezes a pessoa que vai e cumpre o ídio, o missionário, o evangelista, ele não foi chamado, e vamos entender o que eu vou falar aqui agora, chamado para discipular, enquanto todos nós fomos chamados para isso. Deus deu um talento, um dom natural na divisão do trabalho, para que outras pessoas possam discipular aquela nova ovelha melhor, né? Enquanto um tá lá na linha de frente ganhando vidas, falando, o outro tá na retaguarda discipulando, né? Então, assim, não existe ide sem o vinde, né? Sem o permaneça, sem o discipule, porque sem o discipulado não tem raiz. E aí aquela pessoa... Você só tem raiz se tiver discipulado. E assim, lembrei uma coisa, né? Quando estava falando, em administração a gente estuda os tempos e movimentos, né? Então, é como se fosse uma grande linha de produção, né? Um vai falando e trazendo, e o outro vai cuidando, e o outro vai desenvolvendo, e o outro vai multiplicando, e o reino vai seguindo, até porque toda a ciência, todas as teorias de gestão, tudo bebeu da palavra de Deus, né? E não o contrário. Acho engraçado, agora as universidades estão colocando a espiritualidade como disciplina, entendendo que a pessoa tem uma coisa para além do corpo. Eu falei, nossa, que novidade. Uau, que coisa nova. Que coisa nova. Outro dia vi um estudo sobre o amor, um artigo científico dizendo que o amor é uma emoção fortíssima. Eu falei, poxa, eu já aprendi desde criança que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Olha como a gente estuda e volta para o mesmo lugar, né? E o vinde é interessante porque a gente tem que tomar cuidado com isso, que é no seguinte, Jesus fala, vinde a mim, e a gente fala assim, vinde à igreja. Opa! Não, vamos lá na minha igreja. Vamos lá na minha igreja que as coisas vão se resolver. Vamos lá na minha igreja que a sua vida vai mudar. Rapaz, vem pra Jesus. E a partir do momento que você se achega a Cristo, você se torna parte de um corpo. E esse corpo é formado pela igreja. Então, não existe você se chegar a Cristo sem ter uma igreja. Entretanto, você não vai primeiro para a igreja para depois ter Jesus. Porque senão você só vai virar um participante de um clube, um participante de uma reunião legal, que você acha que o pastor é um cara legal que fala bem. Você faz o que a sua família já faz. É um lugar agradável. Só que aí na primeira decepção, no primeiro estresse, no primeiro problema, você sai. Certa vez eu escutei num debate, né, de uma outra rádio que abençoa muita gente, enfim, e aí um casal de jovens escreveu para o debate dizendo assim, nós somos líderes na juventude e por um erro nosso minha noiva engravidou. O que nós fazemos? Preste atenção na pergunta. O que nós fazemos? Perdemos a nossa posição de liderança ou fazemos um aborto? Jesus Cristo tem misericórdia. Eu nunca escrevo para esses lugares, até porque normalmente quando eu escuto, eu estou trabalhando, eu estou dirigindo, mas a minha vontade é gritar, se converte! Como é que você... Que se você vai perder um cargo, desculpa a expressão fortíssima, que se dane! Você vai matar, você já pecou. Aí você vai matar uma criança em prol de um cargo? Então olha como é que as coisas estão deturpadas. Cadê Jesus, como já estão falando? Cadê Jesus nessa história toda? Primeiro, ele acha que tá certo. E segundo, ele não... Ele tá querendo que alguém corrobore a decisão dele. Alguém diga, realmente, você já é líder, né? São tantos jovens, vamos manter as aparências. E assim, e foi uma coisa que me chocou profundamente, porque eu falei assim, Jesus, é o que você falou, é um clube... É uma instituição que tem um presidente, um líder, eu não sei o quê. É uma coisa de cargos. Onde é que está
O amor nessa história, né? Onde é que está o corrigir o erro com outro erro? Então, essa questão de ide, fazer discípulos, alguém cuida. Né? Como o diácono falou muito bem, vinde a Jesus. Então, vem na minha igreja comigo, um convite super legal, concordam? Né? Vem aqui na minha igreja comigo. Mas ora comigo também, não é muito legal? Né? Eu já tive a oportunidade de orar, a pessoa tá mal, vem aqui no banheiro. Porque nem sempre você pode, no meio de todo mundo, vem aqui no banheiro, orar, abraçar, passar um áudio para uma pessoa, né? Tem muitas maneiras, né? Mas uma outra coisa que Deus colocou no meu coração é que é assim, tem os filhos na fé, tem as ovelhas, ganhei essa ovelha, tem pessoas que fazem estatísticas, já viram isso? Eu tenho 1000 almas que eu já ganhei, 2000, 3000, 2. Aqui na igreja tem 10 pessoas que eu trouxe, sem julgamento nenhum, só estou mencionando. Mas a gente contabiliza, ou será que a gente perde ovelhas? Já pensaram nisso? Será que ovelhas se perdem por nossa causa? Já pensaram nisso? Quando eu escrevia, você me falou sobre isso, né? As pessoas contam quem vem por causa delas, mas não contam quem sai por causa delas. E é um conflito, é uma coisa pra gente pensar mesmo, porque a pessoa tem a responsabilidade dela, ela saiu com as pernas dela. Mas será que eu fui ajudador ou fui atrapalhador naquele processo? O que vocês me ajudem a desenvolver esse caminho? Break, a Elaine falando assim, obrigada pelo carinho, amados, juntas sempre para a glória de Deus. Amém. Ela falou, o programa é edificante até no intervalo. Aleluias, aleluias. Essa pergunta aí é complicada, porque Jesus fala que como é que fala? Que quem atrapalha um dos pequenos dele era melhor que botasse uma pedra no pescoço e atirasse, porque... Isso ficou no meu coração, porque, né, a gente estava falando, o ide, o vinde, o fique. E aí eu cheguei, eu recebi a boa nova, né, como tá lá na palavra, criei, fui batizada, estou servindo a Deus e tenho a minha responsabilidade de me manter, de me alimentar. Mas eu vivo num grupo. Quem tá comigo tá me ajudando a me edificar ou tá me atrapalhando? E isso, gente, é um sentido de reflexão, né? Da gente olhar pra gente e falar assim, como é que eu posso ser mais um ajudador do reino, né? A gente tem que tomar cuidado com a questão do Juliana Couto Ferreira, forte isso, o que temos feito. A gente tem que tomar um cuidado aí, porque muitas vezes a gente vai ser martelo na vida das pessoas e a gente precisa ser um martelo. O que eu quero dizer isso? Tem horas que a gente é o prego, a gente toma uma martelada porque a gente tem que encaixar em algum lugar e tem que segurar em algum lugar. Mas às vezes a gente é o martelo. O apóstolo Paulo, se você for ver, ele muitas vezes foi martelo na vida das pessoas, porque ele estava botando a igreja em ordem. E você trouxe um ponto, Valéria, que eu pensei, em nenhum momento a gente está falando de alimentar mimimi, né? Não posso chamar atenção, não posso falar que está errado, mas será que faltou um olhar? Será que faltou um abraço? Será que a gente pode olhar mais para o lado? Porque a vida é muito corrida, né, não, Diácono? Muita coisa para fazer. A vida do cristão, ele é dividida em duas, né? Muitas das vezes. É a igreja e é a vida comum, né? A vida tem normal. Que comer, tem que pagar boleto. Tem que pagar conta, né? Essa questão do sair da igreja, do ter pessoas que saíram por minha causa, ela é complexa demais porque a gente acaba entrando muitas das vezes na questão do escândalo, né? E o que é escândalo para mim não é escândalo para você. Então, qual é a medida do escândalo? A medida do escândalo é a sua. Porque aí vem assim, mas aquela pessoa então é muito sensível. Você não pode fazer nada que ela já se escandaliza. Então trate ela de forma diferente, porque a responsabilidade é sua. A responsabilidade é sempre da pessoa que é a madura na fé. Se temos duas pessoas na sala, a mais madura tem que cuidar da mais nova, obrigatoriamente. E maturidade não é tempo de casa. Maturidade é experiência com Deus. Existem pessoas que estão há 1 ano de igreja, 2, 3, 4 anos de igreja, que são mais maduras do que pessoas com 20 anos de igreja. É a regra? Não é a regra. É a exceção. Porque tem tempo de igreja e tempo de Jesus, né? Como o diácono mesmo falou, né? Eu posso ficar
entro, saio, escuto o que me interessa, quando escuto. As pessoas, muitas vezes, elas saem da igreja e ninguém foi me visitar, ninguém me deu um abraço. Assim, meu irmão, mas você tá aqui pra quê? Pra ser abraçado, pra ser visitado, pra você? Se você tá procurando um lugar que é só pra você, você, sei lá, você vai no psicólogo que ele vai ficar 1 hora só pra você. Você contrata alguém pra ficar só pra você. Olha, faz o seguinte, me liga de 2 em 2 dias, por favor, porque eu preciso que alguém me ligue. É obrigação da igreja, é missão da igreja ir para fora. Cuidar daqueles que precisam ser cuidados. Muitas das coisas que muitas vezes a gente se perde hoje em dia são alguns deveres com as viúvas. Então, assim, que não podem, de alguma forma, cuidar de si mesmo. A palavra é muito clara com isso, não Agora, é assistencialismo. Se você pode cuidar de si mesmo e por algum problema por você mesmo, você não consegue, não culpe a igreja por causa disso. Não culpe o seu irmão por causa disso. Agora, um outro ponto rápido que eu quero falar é o seguinte, esse negócio de ficar contabilizando quantas almas você ganhou para Jesus, irmão, você tá com um problema. Né? Para quê? Certo? A pergunta é, serve para quê? De alguma forma isso está trazendo crescimento e edificação para o corpo? Ou isso está fazendo muito bem para o seu ego? Você está alimentando a carne ou o espírito? Se de alguma forma isso está trazendo crescimento para o corpo de Cristo, amém. Se isso só está trazendo benefício para você, sugiro pensar em outra coisa. Pense nisso. Eu gosto muito de uma expressão que fala da economia do reino, né? O reino tem uma economia diferente, tem uma contabilidade diferente, tem um estilo de vida diferente, tem uma avaliação diferente. Você pode ser miserável aos olhos do mundo e milionário aos olhos de Deus, né? E quem entende isso, como é uma pessoa já de outro nível, né? Porque a gente perde, a gente sofre, a gente é assaltado, acontece com o cristão tudo que acontece com todo mundo, né? Porque nós não somos do mundo, mas nós estamos do mundo. E a nossa oração é que o Senhor nos livre do mal, né? Mas acontece, e o que faz diferença é a maneira como nós reagimos. Mas o que ficou no meu coração com essa coisa do quantos eu trouxe, quantos eu mandei embora, a minha mãe dizia uma coisa que eu acho interessante, que é o fazer por menos, né? Às vezes as pessoas brigam por causa de lugar para sentar. Brigam porque, poxa, tinha carne e tinha frango na cantina, acabou o frango, eu queria frango, não queria carne. E a gente olha para aquilo e fala, cara, faz por menos. Não cria uma situação que aos olhos do mais novo, né, o cara que tá chegando na igreja naquela fala assim, que é isso? Então que a gente possa refletir para nossa conduta no dia a dia, né? A gente não aceita sair no prejuízo, né? Enquanto a vida do cristão, você vai ter que estar disposto a ter prejuízos. De todas as formas, em todas as áreas da sua vida. Rafa, quer dizer que eu vou sempre viver num prejuízo? Eu vou sempre ter que abrir mão? Talvez sim. E aí, qual é o problema disso? Depende qual é a sua economia, né? Depende qual é a sua contabilidade. Não é porque... E assim, na prática, Deus a não ser que seja o propósito total dele, mas do contrário, é igual Paulo. Eu aprendi a viver contente de toda e qualquer situação. Sei ter banquetes, sei passar fome, sei ter isso, sei ter aquilo. A vida do cristão é isso, cara. Um dia você tá no monte, outro dia você tá no vale, tem dia que você vai ficar muito tempo no vale, em algum momento você vai ficar no monte. É isso, a vida é isso. E às vezes você vai pro vale, tem muita aquela coisa, né? O cara tá passando uma luta, tá em pecado. Gente, às vezes o cara vai pro vale, fica um tempão no vale porque tem uma ovelha lá. Sim. E às vezes é uma. E às vezes ele precisa ir pro vale para pensar um pouco na vida dele. Para aprender um pouco mais. E isso é tão lindo, porque eu sempre costumo falar, é a dádiva de ser de barro, né? Porque você é de barro, você se
quebra todinho, você fala, Jesus, agora já era. PT. Como, né, a pessoa gosta de falar, deu PT, daqui eu não levanto mais. Deu PT, deu ponto final. Tá? Deu perda total, né? Perda total. Deu perda total, né? Não tem como, eu não consigo mais essa situação que aconteceu na minha vida. E Deus vem e fala assim, não, peraí, filho, você não sabe de nada, quem sabe sou eu. E no fim, aquilo que parecia uma tragédia só, era só uma faxina, né? Quem faz faxina em casa, bota tudo pro alto, tira tudo do lugar, né? Aí parece que tá tudo fora do lugar. Depois quando tá limpo, tá tão lindo, né? Tá tão refeito, tá tão arrumado. Aí você fala assim, ó, ufa, passou aquele vento, né? E tá tão melhor agora. Às vezes demora um pouco mais, às vezes demora um pouco menos. Queridos, nós estamos caminhando para os nossos minutinhos finais, né? Nós falamos aqui de coisas importantes que tocam na nossa alma. Então eu queria as considerações finais de vocês, tipo, em cima do nosso tema, você cumpre o ID de Jesus? Quem tá ouvindo a gente que talvez tenha falado assim, caramba, não tô cumprindo, ou caramba, podia fazer mais. O que a gente fala para essa pessoa, né, à luz de que o melhor tá por vir, né, que a gente sempre pode se consertar e que a gente sempre pode fazer mais? Queria ouvir vocês aí eu acho que o passado ele sempre fica para trás, né? Então, se nessa manhã você acredita que não está fazendo alguma coisa, se você crê que o Espírito Santo está falando com você e cobrando de alguma forma, é porque ele continua investindo em você, porque ele acredita em você, porque ele sabe que você pode dar mais. Então, nessa manhã, se coloque à disposição de Cristo e passe a cumprir o que ele deseja e planeja para sua vida. Não deixe que a vergonha te impeça, não deixe que um status quo com seus amigos te impeça porque você não quer ficar mal falado, porque você não quer perder uma amizade. Lembre-se que todo aquele que quer ser amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então coloque na balança o que de fato você quer para o seu futuro. Para onde você está caminhando? Você está caminhando para o céu ou você está caminhando para permanecer aqui na terra longe de Deus, para ir para o inferno? Pense nisso. Pense para onde você está indo. Mais um minutinho, Diácono. Dá o endereço lá do Centro Nacional de Missões. Sim, nós temos um Centro Nacional de Missões dentro da Cidade de Deus, na Rua Alberto Lima, número 13. Nós temos diversas aulas lá profissionalizantes, de segunda a quinta. Então, se você quiser, a gente tem uma página no Facebook, que é INV é de Deus Jacarepaguá. Então curte lá, chama a gente no Messenger e a gente vai poder conversar e vai poder abençoar a sua vida. Amém, amém. Então vamos lá. Juliana Couto Ferreira, uma bênção. Ariane Miranda, debate maravilhoso. Então você que acha que não tem talento nenhum, tá? Mas tem um negocinho que Deus às vezes te usa, investe nesse negocinho. Porque de repente é esse ID que Deus quer que você faça. Não é aquilo que é anunciado, mas é esse projeto que ele tem para a tua vida. Então, pense nisso. Amém. Muito obrigada a vocês pela presença, Diácono Rafael, Valéria pela presença de sempre. Que Deus abençoe o nosso pastor e a nossa igreja lá com um mega evento para as crianças. Que as crianças tenham cada vez mais atenção das igrejas, elas são o futuro, né? Elas vão nos ajudar a encher o céu, mais do que encher as igrejas, que encher o céu. E eu quero deixar para o seu coração, pense nisso, você, independente do que você faz, você é uma parte importante do corpo de Cristo, você é menina dos olhos de Deus, Deus tem o que para você fazer, basta você perguntar. Se você já perguntou ao seu líder, o seu pastor e não tem paz com a resposta, pergunte para Deus, porque Deus vai te responder, Deus vai te dar paz, vai te dar missões, e se essa missão acabar, ele vai te dar outra. Enfim, pense nisso, né? Muito obrigada, Deus abençoe, fiquem aí com um excelente domingo, vá na sua igreja e pense nisso, porque isso é de Deus.